Beleza, pessoal. Então, na aula passada, a gente conversou um pouco sobre os exercícios, né? Sobre os exercícios de intervalos de confiança, né? Então, a gente trabalhou com esse intervalo de confiança aqui, né? Só para a gente relembrar. Então, esse é o intervalo de confiança para a média da população, né? Com um certo nível de confiança, gama, né? E o intervalo é dado dessa forma, né? Ou seja, como a gente está trabalhando com a média, então a gente a medida, né, que representa então uma boa estimativa para a média é o x barra, né, na população normal que a gente está trabalhando. Então o intervalo de confiança, que é aquele é um intervalo então em que em torno dessa estimativa da média, né, a gente cria uma quantidade de valores em que a gente dá uma confiança de que o intervalo contém essa verdadeira média mi, né, da população. Tá? Então, essas são as medidas, né, só para a gente recordar. Então, tinha um Z gama sobre 2, né, que era um valor crítico que vinha da tabela da distribuição normal, um sigma, né, que era a variância, desculpa, o desvio padrão populacional, que ele é conhecido, né, então, ou seja, a gente sabia a variabilidade em relação à média daquilo que a gente estava estudando, né, e a gente tem o tamanho da amostra também. E a gente fez o primeiro exercício, né? E o segundo exercício a gente parou na letra C. Então, nesse exercício, a gente tinha, então, como a variável de interesse, né? A força de remoção de conectores de nylon. E a gente estava interessado na média, então, né? A ideia era que um estudo, né? Coletou lá uma amostra de 50 protótipos e nessa amostra calculou-se a força média de remoção, né? Em libras-pé, que deu 18,5. E a partir daí a gente construiu intervalos de confiança, né, para diferentes níveis de confiança. E o que a gente observou? A gente observou que quanto maior é o nível de confiança, maior são os seus comprimentos, né? E a gente nunca quer um intervalo com um comprimento muito grande, porque quanto maior é esse intervalo, né, a gente pode estar perdendo informação com relação à nossa média, né? Porque qual que é a interpretação que a gente vai ter disso? A gente vai ter a interpretação de que esse intervalo vai conter, então, a média populacional, né? Com um certo nível de confiança. Então, um intervalo muito grande, a gente já começa a perder muita informação, né? Claro que um intervalo com um nível de confiança menor, né, te dá um intervalo menor, mas também aí a gente também fica preocupado no sentido de que a confiabilidade do resultado, né, a gente tem uma chance muito grande de estar errando, né? Então, assim, a gente tem que tentar saber, vamos dizer assim, dosar isso, né? Um intervalo nem tão grande e não tão pequeno. E se muitas questões estão controladas no nosso estudo, né? Pensa num caso experimental, que no laboratório a gente consegue controlar várias variáveis, né? Em geral, 95% de nível de confiança é muito utilizado, porque não te dá um intervalo nem grande e também te dá um nível de confiança razoável, né? A gente está cometendo um erro pequeno, vamos dizer assim. Tá? Então, agora, a letra C era o seguinte, né? A gente ia fixar o nível de confiança, fixar o tamanho da média da amostra, né? E a gente ia variar somente o tamanho dela, né? Então, a pergunta que a gente faz aqui é o seguinte: será que quanto mais eu aumento a amostra, o que acontece com esse intervalo, né? O que vai estar acontecendo com esse intervalo? Então, a ideia era para fazer esses dois itens, 1 e 2, né? Então, voltando aqui, opa, eu acho que eu não, novamente, eu acho que eu não peguei, vou ter que abrir aqui de novo, pessoal, só um minuto aqui, não está aqui não, eu acho que, deixa eu abrir eu acabei fechando isso, esse aqui. Bom, pessoal, então é o seguinte, né? Então, na letra C, o que nós temos na amostra, né? Vamos pegar o primeiro item I lá, né? A gente tem, então, na amostra essas duas quantidades, né? Então, um N igual a 15, o tamanho da amostra, 15 protótipos, né? E a gente tem que a média vai ser fixa, vai ser 18,5. Além disso, a variabilidade da população desses protótipos, né? A gente conhece, tem uma variabilidade aí, né, num desvio padrão populacional de 6
libras-pé de força de remoção, né? Então, só voltando, o que significa isso? Significa que tem uma variação de 6, né, essa força de remoção, com relação à média da população, que a gente nunca sabe qual é, né? Bom, além disso, a gente tem também o mesmo nível de confiança, pessoal. Então, vejam, é 95%, né, que é esse gama. Então, a gente já viu lá na tabela da normal que para gama igual a 95%, o valor de Z que representa, né, é 1,96. Então, construindo um intervalo, né, construindo esse intervalo aqui, ó, né, só escrevendo ele um pouco diferente, construindo esse intervalo, né, fazendo x barra mais ou menos esse valor, né, para nos dar aí os limites do intervalo, a gente vai ter o seguinte, né, que o intervalo de confiança, então, para a média, a 95% é o quê? É o x barra, mais ou menos o z gama sobre 2, que é 1,96, vezes 6, né, dividido por raiz de 15, tá? Por que raiz de 15? Porque o nosso n aqui é 15, né? O 6 é o sigma, tá? Então, fazendo essas contas, o que a gente obtém? Se vocês fizerem essas contas aqui, né, a gente vai ter, então, 18,5, mais ou menos, esse resultado dá 3 e alguma coisa, tá, pessoal? Então, fazendo 18,5 mais 3 e alguma coisa, a gente chega aqui em 21,53, e subtraindo, né, a gente chega em 15,46. Então, esse seria o intervalo de confiança aí, né, para a média da população, né, ou seja, para a média, para a força média de remoção desses protótipos dessa empresa, né, com uma amostra somente de tamanho igual a 15. Agora, se a gente aumentar esse N, né, esse N igual a 100, olha só, aumentando o N igual a 100, a única coisa que vai mudar desse resultado para esse é que a gente tem aqui, ó, né, dividido aqui por raiz de 100, na verdade, dividido por 10, né? Então, quando a gente faz essa conta aqui, né, se você está dividindo por algo maior do que a gente dividiu aqui, né, 10, raiz de 100 é maior que raiz de 15, evidentemente que todo esse resultado aqui vai ser um número bem menor, né? Na verdade, vai ser um número basicamente 3 vezes menor, aqui se fizer as contas. Então, a gente chega que, aumentando a amostra, né, o tamanho da amostra, o nosso intervalo ficou entre 17,32 e 19,67. É um intervalo que parece que tem um tamanho bem pequeno, né, em comparação com o de cima, né? Só pelos valores aqui já dá para a gente enxergar, tá? E, aliás, se vocês repararem nesse intervalo aqui, ele deve ser, acho que, se eu não me engano, o menor de todos, porque avaliando o comprimento, né, do item I e do item I2, né, 2I aqui, a gente obtém que o comprimento do segundo intervalo, que é esse aqui que a gente acabou de ver, é 2,35, enquanto do primeiro é 6,07, né? E se pegar os resultados ali da aula passada, nenhum vai chegar a 2,35. Então, vejam só, né? Então, às vezes, não é somente você pensar no nível de confiança, né? Às vezes é interessante o quê? A gente tem uma amostra com um tamanho razoável, né? Por isso que o processo de amostragem é sempre importante numa análise de dados, né? Você fazer um processo de amostragem correto vai nos levar, evidentemente, a um resultado mais próximo do real, né? Por quê? Porque, claro, aumentando o tamanho da amostra, teoricamente, pessoal, a gente está mais próximo dos valores da nossa população, né? E estando mais próximo, a gente vai ter resultados mais confiáveis, né? Então, assim, o que é algo grande para a estatística? Seria um N maior do que 30, tá? Um N maior do que 30, a gente já observa que a amostra é grande. Claro que isso depende de estudo para estudo, mas se num experimento você tem todos os seus resultados, todos os seus indivíduos, né, vamos pensar assim em termos da população, né, todas as suas unidades experimentais, né, todas elas é maior do que 30, você já pode estar obtendo resultados razoáveis aí, tá? Então, isso é algo importante para avaliar nos intervalos de confiança, né?
Tá? Então, o que a gente pode tirar, então, de conclusão, de observação e conclusão a partir desses resultados? Né? Que os intervalos de confiança têm a maior possibilidade, então, de, entre aspas, uma captura do verdadeiro valor da média Mi populacional que a gente está buscando. Né? Então, tem uma maior possibilidade com relação a somente a estimativa X barra da média, né? Porque a gente constrói aí um intervalo de valores com uma certa confiança. Além disso, a gente observa que um grande valor do sigma, né, e do Z gama sobre 2, que vai estar indicando? Indica uma possibilidade de distanciamento dos valores amostrais em relação à verdadeira média da população, né? Ou seja, se você tem um valor alto de variação, né, de variabilidade populacional, e se esse seu nível de confiança é muito alto, você vai ter um distanciamento em relação ao X barra, vamos pensar aqui, né? Que esse que é o nosso valor amostral. Ou seja, o nosso intervalo vai ser cada vez maior. Quanto maior o nível de confiança, maior o intervalo. Tá? E também, se você fixar um intervalo, o nível de confiança, mas tiver uma variabilidade muito alta, também esse intervalo vai ser alto. Tá? E claro, a gente também observa que quanto maior for o tamanho da amostra, maior vai ser a quantidade de informação disponível. Né? Então, ou seja, quanto a intervalos de confiança com um N maior, vai produzir para a gente o quê? Vai produzir intervalos mais informativos, né? Porque a gente vai estar mais próximo do verdadeiro valor da média populacional, né? Ou pelo menos aquele intervalo, ele tendo, né, um tamanho menor, ele vai estar contendo a média, né, com um nível de confiança alto, que é sempre o nosso objetivo esse. Tentar manter um intervalo razoável, né, menor o possível, e que tenha um nível de confiança alto. Tá? Então, essa é a ideia do intervalo de confiança em si, tá, pessoal? É isso. Né? É basicamente isso. A gente tem que ter um nível de confiança alto, tá? E tem que tomar cuidado e com o tamanho de amostra que seja representativo para a gente ter informações razoáveis aí, né? Para que esse intervalo nos produza informações razoáveis acerca daquela verdadeira média da população que a gente pode estar estudando. Né? Beleza. Só que agora a gente vai tentar ir para um lado um pouco mais prático, né? Vamos dizer assim, do que acontece mesmo nos estudos, né? Que é quando a variabilidade da população ela é desconhecida, né? Ou seja, o sigma quadrado, que representa a variância da população, ou o sigma, que representa o desvio padrão da população, ela é desconhecida. E isso, em geral, pessoal, é o que acontece. Por exemplo, imagina, vamos voltar naquele exemplinho das alturas, né? Imagina que a gente tivesse buscando, né, estudar a altura dos estudantes da UEL, né? Então, a gente está tomando a média como um parâmetro de informação, né, nessa nossa variável, que é a altura, né, pensando na população de estudantes da UEL, tá? Então, assim, a gente conhece qual é a variação dos valores de altura de todos os estudantes da UEL? Não, a gente não tem ideia, né? A gente pode ter uma ideia de, assim, que a variabilidade, talvez, desses estudantes, né, seja próxima à variabilidade de talvez qualquer outra população, né, porque a gente está pensando aí em seres humanos, não é? Bom, então, assim, a gente não tem muita ideia de qual é a nossa variação, ou seja, a média, que é o nosso interesse, porque a gente quer saber qual que é essa altura média, né, ela é desconhecida e também a variabilidade é desconhecida. Né? Então, nas situações práticas, a gente não sabe o verdadeiro valor desse desvio padrão, tá? Sigma. Então, assim, como a gente não sabe, o que acontece? Acaba acontecendo um problema, tá? Qual é o problema? O problema é que se a gente não conhece quem é sigma, esse resultado aqui, pessoal, ó, que a gente até estudou lá em distribuições amostrais, não é válido, tá? Esse resultado aqui, ó, x barra menos mi sigma sobre raiz de n, esse resultado não segue a distribuição normal. E se não segue a distribuição normal, a gente não pode estar utilizando esse z gama sobre 2, né? Então, assim, por que aqui funciona? Porque esse sigma é conhecido, tá?
Então, não é válido esse resultado. Então, isso criou um grande problema, porque quer queira, quer não, acho que fica claro para todos que a grande maioria dos problemas que a gente vai enfrentar aí, né, por exemplo, se trabalhando com dados, é que a gente não conhece a verdadeira variação, né, desses valores, desses dados, né? Então, assim, a gente não consegue estudar diretamente a distribuição normal. Então, uma ideia, né, para a gente começar a pensar foi o seguinte, né? A gente pode, ao invés de trabalhar com o sigma, tentar trabalhar com uma estimativa dele. Então, lembra que algumas aulas atrás aí, a gente conversou, né? Acho que até no início aqui da aula de inferência, tá, pessoal? Deixa eu voltar só aqui para ver se tá, acho que está nesses slides. A gente conversou, né, de algumas das questões das estimativas. Acho que não está aqui. Acho que é outro slide, mas tudo bem, não tem problema. A gente conversou sobre algumas questões das estimativas, né? Por exemplo, o que a gente tem? Bom, se eu quero uma estimativa para a média populacional, x barra é uma estimativa razoável. Se eu quero uma estimativa para sigma quadrado, que é a variância da população, a S quadrado, que é a variância amostral, ela é uma estimativa razoável. Então, se a gente quer uma estimativa de sigma, o S, que é o desvio padrão da amostra, né, amostral, pode ser uma estimativa interessante. Então, para esse resultado aqui que a gente tem, né, para construir intervalo de confiança agora, né, ao invés de a gente estar utilizando esse resultado, né, onde o sigma é verdadeiro, ao invés do sigma, eu vou colocar aqui um S, né? Então, ou seja, esse S é quem? É o desvio padrão da amostra, a estimativa do sigma. Ele é o valor exato? Não, ele é um valor aproximado, né? Mas ele é razoável. Só que, infelizmente, esse resultado, né, x barra menos mi sobre S agora, dividido por raiz de n, ele não segue mais a distribuição normal. Ela segue um outro modelo probabilístico totalmente diferente, né? E quem fez isso, né, foi um cara, né, foi um químico, na verdade, chamado William Goudseth, né? Então, assim, eu vou contar uma pequena história para vocês, tá? Para vocês se situarem. Então, existia um químico chamado William, né? William Goudseth, vou chamar só de William, tá? Que trabalhava numa cervejaria, tá? Na Guinness, que é uma cervejaria da Irlanda, né? Uma cervejaria irlandesa, na época ali no final do século XIX, começo do século XX, que foi isso, né? Foi mais ou menos em 1900 e alguma coisa ali, 1905, 1904, e ele acabou desenvolvendo isso, né? O William, ele trabalhava lá, ele era um químico, mas apesar de químico, ele tinha uma boa habilidade com a matemática, né? Só lembrando que a estatística moderna surge ali na segunda década do século passado, tá? Então, teoricamente, a gente não fala muito que ele era um estatístico, né? Ele tinha uma habilidade do ponto de vista matemático, né? E ele trabalhava nessa cervejaria, né? E a cervejaria Guinness, pessoal, ela era, na época, a principal cervejaria da Europa, né? Hoje é uma das maiores que existem, né? Mas na época ela era maior, né? Hoje, na Europa, a gente tem outras que competem com ela, né? Como a Heineken, né? Que é uma cervejaria holandesa, enfim, né? E algumas outras aí. Bom, então, o que ele pensou, né? Ele pensou o seguinte, o William, ele tentou, primeiro de tudo, ele desenvolveu uma ideia de comparar as cervejas, né? Então, essa que era o intuito dele. Então, ele teve o intuito de comparar, por exemplo, o que é hoje, o que a gente faz, o teste cego, né? A pessoa vai lá, experimenta, né? E depois dá a opinião sobre várias questões, amargor, né? E assim vai, né? São todas as questões associadas aí às bebidas, né? Não só cerveja, existem várias outras, né? A gente vê isso muito com café, né? Vinhos também, né? E na época, cervejas com cervejas não é diferente. E aí, né, o que acontece? Ele acabou coletando esses resultados, né? Por exemplo, resultados para as pessoas que experimentaram a Guinness, que era a cervejaria onde ele trabalhava, e resultados para outra cervejaria qualquer. E ele ia comparar, ou seja, ele tinha duas amostras na mão, ia tentar comparar, né, isso.
E fazendo essa comparação, ele poderia observar se as pessoas gostavam mais da Guinness ou não, né? E a partir disso, se caso o resultado fosse negativo do ponto de vista da empresa, iria tentar melhorar. Então, ele desenvolveu toda uma teoria que justamente caía nessa ideia, né? Na ideia de que esse resultado aqui, ó, esse resultado, né, pessoal, esse resultado, esse x barra menos mi, ao invés do sigma ter um S aqui sobre raiz de n, né, ele desenvolveu qual é o modelo probabilístico que essa quantidade segue, né? E isso fez toda uma diferença. Ele pôde, então, criar um método de comparação e também, possivelmente, intervalos de confiança baseado nessas ideias, tá? Só que teve um problema, né? A cervejaria Guinness não queria que ele publicasse esses resultados, e por motivos óbvios, né? Porque se isso fosse publicado, como ele era um químico famoso na época, as outras cervejarias concorrentes iriam descobrir, né, que ele trabalhava lá, então, possivelmente, pegar esse método e também começar a fazer esses estudos para melhorar a cerveja que eles produziam, né? Mas ele disse o seguinte, olha, não fique triste, William, você pode publicar, desde que não seja com o teu nome. Então, esse novo modelo probabilístico foi chamado de distribuição T de student, e o nome student vem justamente quem é o student aqui é justamente o William, né? William Gosset, que desenvolveu toda essa teoria, mas não pôde publicar com o seu nome, né? Teve que colocar um pseudônimo aqui para que as outras cervejarias não descobrissem, né? Claro que isso ficou só por um tempo lá, mas do ponto de vista da estatística e da teoria da probabilidade, isso pegou tanto, né, que nunca mais isso mudou. A gente não tem a distribuição de Gosset, a distribuição de William Gosset, a gente tem a distribuição T ou a distribuição T de student, tá? Então, essa é a história da distribuição T, né? Então, vejam que a distribuição de probabilidade, que hoje a gente compara dois tipos de grupos, tá, pessoal? Como vocês vão ver, né, a partir da semana que vem, ou talvez até da próxima aula, surgiu justamente dentro de uma fábrica de cerveja, né? E vejam bem, pessoal, a comparação de dois grupos é o que as pessoas estão fazendo hoje para comparar as vacinas. Você compara o grupo que tomou placebo com o grupo que tomou realmente a vacina e vai avaliar a eficácia dessa vacina, né? Observando as pessoas que contraíram a doença aí, né, desses dois grupos. Tá? Então, veja, são métodos de comparação que foi desenvolvido a partir dessa ideia de William há mais de 100 anos atrás. Né? Então, veja a importância de tudo isso, né? Às vezes algum resultado pode parecer banal no primeiro momento, mas pode ter um impacto gigantesco, né, no futuro, tá? Então, o modelo probabilístico, né? Quando a gente, então, voltando um pouco para a nossa realidade, bom, resumo da ópera, pessoal, né? Então, cerveja, às vezes, ajudou a mudar o mundo, tá? Não é só para as pessoas ficarem degustando, tá? Ela também tem o seu lado científico, esse que é o interessante. Bom, então, assim, se a gente não tem o desvio padrão populacional, a gente pode estimá-lo. A gente tem o desvio padrão amostral, que é o S. Mas, fazendo isso, aquela quantidade Z, né, a gente não tem mais o comportamento dela e não segue mais a distribuição normal, mas segue uma distribuição que foi chamada pelo William de distribuição T de student, tá? Né? E essa distribuição, então, foi chamada de T, né? Então, a gente chama de distribuição T, porque ao invés de chamar Z, ficou chamado com esse T maiúsculo aqui, tá? E olha, ela é basicamente a mesma ideia do outro caso, tá? Ela é, ó, x barra menos mi, só que agora, ao invés do sigma, você tem um S, que é o desvio padrão amostral, ou seja, a estimativa do desvio padrão aí da população. E a notação dela é essa, pessoal. A gente diz que a distribuição T tem n-1 graus de liberdade, tá? O parâmetro é esse n-1, né? Esses graus de liberdade é um nome muito utilizado dentro da estatística, tá? E está associado a uma ideia muito maior
do que eu vou falar agora para vocês, tá? Então, assim, para encontrar esse valor, não tem problema, porque é só você tomar o tamanho da amostra menos 1, tá? Mas por que tem esse nome, né? Parece um pouco estranho, né? Graus de liberdade. O que significa? O que quer dizer essa liberdade, né? É mais ou menos um pensamento, o seguinte pensamento, tá? Imagina que você, que a gente tivesse todos numa sala de aula, tá? E a gente tivesse em 30 pessoas e eu falasse assim para vocês, olha, eu vou colocar, cada um de vocês vai ganhar um papelzinho com um número, tá? Então, do número 1, 2 até o 30º, ou seja, eu numerei todos vocês, tá? De 1 a 30. E aí eu vou fazer um sorteio. Cada um que eu sorteio, que eu vou retirando da minha sacola, né? Sorteio lá o número 28. Então, 28 vem para frente da sala de aula. Então, você tirou o primeiro lá, foi tirando, até chegar, né, nos dois últimos. Quando chega nos dois últimos, você lá faz um sorteio, né? E daí sobrou uma última pessoa. Então, observem, pessoal, que essa última pessoa, ela não foi selecionada ao acaso. Ela foi para frente porque ela foi a última a ser sorteada, né? Ela foi a última, foi a que sobrou, vamos dizer assim. Mas ela não teve uma liberdade para ser sorteada, para ser escolhida, né, ao acaso. Certo? Então, essa que é a ideia dos graus de liberdade. Então, é por isso que é N-1. Se você tem N elementos, né, numa amostra, numa população, você retirou N elementos. Qual é a liberdade de escolha desses N elementos? É N-1, porque sempre o último não vai ter essa liberdade de escolha. Ele vai ser necessariamente obrigado a ser escolhido porque ele sobrou, tá? Então, ao grosso modo, é essa a ideia, tá? Mas aqui vocês vão ver que para encontrar esses graus de liberdade, que é esse N-1, é muito simples, tá? Agora eu vou conversar com vocês algumas características da distribuição T e ver como que a gente vai utilizar isso dentro de um teste de hipóteses, tá? O seguinte, né? Então, assim, o que a gente observa do gráfico aí dessa distribuição T? Ela é uma distribuição de probabilidade, né? Que ela tem uma função, densidade, tão complicada quanto da normal. E ela é simétrica em torno de t igual a zero, tá? E assim como a nossa distribuição z, que é simétrica igual a zero. Né? A gente observa que ela é diferente para tamanhos diferentes de amostras. Por quê? Porque como a gente tem, o parâmetro dela é representado por n-1, cada valor de n vai nos dar um gráfico diferente, tá? E a gente tem o seguinte, né, que ela tem áreas, né, ela possui maior áreas nas caudas e menor área no centro, tá? E isso acontece porque justamente para a questão da incorporação da incerteza. Como a gente está trabalhando com uma estimativa da variação, então acontece isso com ela, tá? A gente observa também que quanto mais a gente aumenta a amostra, mais essa distribuição T vai se aproximar da normal. Tá? Então, quando a gente utiliza amostras grandes, ou seja, um N maior do que 30, né, para uma amostra, o resultado é similar. Então, a gente nem precisa usar a distribuição T, basta usar a distribuição normal. Tá? Então, graficamente, tudo que eu falei se resume a isso daqui. Ó. Quando você coloca, olha, N igual a 2, né, que me dá 1 grau de liberdade, né, porque N igual a 2, N menos 1, 2 menos 1, 1. É esse aqui o gráfico da função, ó, esse que está em azul. Observa que ela é mais concentrada no centro, né, do que a normal. Ó. A normal é esse gráfico que está aqui em vermelho, tá, pessoal? Ó. A distribuição normal é o gráfico que está em vermelho. Então, veja como ela é simétrica, né, bem parecida. Ela é simétrica em torno do ponto igual a zero, né, aqui no máximo, aqui, que é igual a zero, tá? E ela é assim, agora, quanto mais eu vou aumentando o N, ou seja, eu vou aumentando os graus de liberdade, ela vai se aproximando da linha que está em vermelho, ó. Para um N igual a 4, que me dá 3 graus de liberdade, eu tenho essa curva aqui que é um verde escuro, ó, que já é aqui, ó, tá? Então, observe, ó, ela é concentrada no centro, mas né, nas caudas, né, que é essas partes aqui da distribuição, ela é mais espalhada, tá? Por que ela é mais espalhada? Isso é devido que a gente tem uma estimativa S e não o verdadeiro valor da variabilidade sigma, né? Se você aumentar, então, para N igual a 11, que me dá 10 graus de liberdade, ó, ela vem essa curva laranja, ó, né, que ela está quase próxima
da vermelha. E se você tomar n igual a 31, né, que já é maior do que 30, que me dá 30 graus de liberdade, olha que é esse gráfico em preto, né? Está basicamente em cima da linha vermelha, tá? Então é por isso que esse tipo de intervalo de confiança, então, que a gente vai trabalhar, na sua grande maioria, é para tamanhos de amostra menor do que 30, tá? Porque para maior do que 30, por mais que o desvio seja desconhecido, a gente pode fazer uma estimativa e usar os resultados que a gente já vinha utilizando, né? Usar lá um Z gama sobre 2, né? Para encontrar o valor na tabela e tudo mais, tá? Então, assim, a distribuição T, ela se aproxima da normal conforme o N vai aumentando. Mas se o N é pequeno, observe que tem uma certa diferença aqui com relação à normal. Por exemplo, pegar um N igual a 15, por exemplo, vai dar um gráfico mais ou menos aqui, né? Então, assim, não é a mesma distribuição. Vai ter valores diferentes de máximos e tudo mais, tá? Então, assim, né? Vamos lá agora ver como que a gente calcula esse intervalo de confiança, tá? A gente calcula dessa maneira, ó. Quando a gente não conhece sigma, então a gente usa o desvio padrão da amostra, que é esse resultado aqui, né? Lembram, o que está aqui dentro é a variância amostral, o S quadrado, a raiz quadrada, né? Porém, isso daqui induz uma ideia, né? Produz uma ideia de incerteza, né? Porque tem uma variação de S com relação à verdadeira variabilidade, né? Então, assim, para a gente manter o mesmo nível de confiança desejado, que é o gama, né? A gente vai tentar incorporar, então, essa incerteza no intervalo, tá? E como que a gente incorpora, né? Como a distribuição T, eu falei para vocês que ela é bem complicada, assim como a normal, né? Assim como a normal a gente constrói uma tabela, a distribuição também, T, a gente também constrói uma tabela, tá? Então, a gente tem uma tabela, ó, de valores, que é a tabela da distribuição T de student, tá? Tem os valores aqui, que a gente já vai ver o que é, mas é por meio deles que a gente vai ter que estar estudando, né? Que a gente vai ter que estar trabalhando para achar os valores críticos, tá? Porque o que acontece, né? Essa incerteza, né? Para a gente manter o mesmo nível de confiança do nosso intervalo, essa incerteza vai ser atribuída aos valores críticos, que é da distribuição T agora, né? Não mais da normal. E esse valor crítico não é dado mais por aquele Z gama sobre 2, mas é dado por essa quantidade aqui, ó, que é um T alfa sobre 2, vírgula N menos 1. Então, o que é o alfa? Lembra, o alfa, pessoal, é o complementar do gama. Se o gama é o nível de confiança, alfa é o nível de significância, né? Então, olha só para a gente recordar aqui, né? Então, isso eu lembro que a gente definiu, ó. Alfa é o nível de significância, que é aquela probabilidade de erro, né? Da gente assumir que o intervalo contém a média da população, ou seja, é 1 menos gama. Então, se eu estou trabalhando com um intervalo de 95%, significa que o meu alfa, o meu erro, né, o meu nível de significância é 5%, o meu erro que eu posso trabalhar, tá? Então, toda essa tabela da distribuição T foi construída a partir disso, a partir do nível de significância alfa, tá? E esse N-1, ele é justamente os graus de liberdade, né, que é o tamanho da amostra menos 1. Então, a gente precisa desse valor aqui para a gente estar construindo um intervalo, né? Então, esses valores críticos, né, que vai nos dar incerteza para garantir o nível de confiança desejado ao nosso intervalo, né? Para a gente determinar esses valores críticos, a gente foi desenvolvida, então, uma tabela, que é a tabela da distribuição T, de student, tá? Que é aquela que eu mostrei para vocês. E como que fica, então, o intervalo de confiança para a média, só que com, então, o sigma desconhecido, né? Que é o que a gente está tratando. Fica da seguinte forma, pessoal, é a mesma ideia de construção, né? Então, ou seja, a gente tem um x barra, a gente tem um erro, né? Em torno dessa média, tá? Só que agora esse erro, ao invés dele ser construído dessa maneira aqui, ó, pessoal, ó, como a gente construiu o intervalo da aula passada, ó, ao invés dele ser construído aqui, ó, com um Z gama sobre 2 vezes um sigma, eu não tenho sigma, porque eu não conheço ele, então eu vou ter um S, né, que é a estimativa. E ao invés de Z gama sobre 2, eu vou ter um T alfa sobre 2, né, vírgula N menos 1.
tá? Então, observem que o valor crítico da normal, né, para a gente encontrar lá na tabela, só depende de quem? Só depende do nível de confiança. Já quando a gente está trabalhando com intervalos em que a variabilidade é desconhecida, esse valor crítico depende de quem, né? Não depende somente do nível de confiança, né, ou de significância, depende do tamanho da amostra também, tá? Então, a gente tem aqui um T alfa sobre 2, né, isso daqui estaria no índice, tá? Vírgula N-1, né? E a partir disso, a gente consegue construir, então, né, ou seja, a gente vai somar e subtrair de x barra essa quantidade aqui. E aí, né, a gente tem que o intervalo de confiança para a média mi, né, com uma confiança sigma por cento, né, quando, gama por cento, né, quando o nosso desvio padrão populacional desconhecido é dado dessa maneira, ou seja, é x barra mais ou menos essa quantidade aqui, tá? Em que esse T vem da tabela da T, né? Esse S é a estimativa, é o desvio padrão da amostra, e esse N, então, é quem? Esse N ele é o tamanho amostral, tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Bom, então assim, né? Como que a gente faz? Primeiro a gente vamos aprender, né? Como determina esse T. Mas antes, ó, tem esse exercício 3. Vamos ler esse exercício 3 e entender o que a gente quer trabalhar aí, né? Então, assim, eu tenho um artigo, né? É um artigo nesse periódico aqui, né? Que foi levantado, né? Materials Engineering, né? Que descreve, então, ó, o resultado de testes de tensão quanto à adesão em 22 corpos de prova de liga, né? U700. Então, a gente tem aí 22 corpos de prova nesse estudo, tá? São as nossas unidades experimentais. Para cada um desses corpos de prova, foram medidas, então, foi medida a tensão, né? E qual que foi o objetivo disso, né? O objetivo é o seguinte, né? Foi medida a tensão no ponto, né, da falha desse corpo de prova, tá? Então, a carga no ponto de falha, né, desse corpo de prova foi dado aqui, são dados de pressão, né, de tensão, que é dadas dessa maneira aqui, né? São esses valores aqui. Então, para o primeiro corpo de prova, ó, a carga, né, no ponto de falha foi 19,8, depois 18,5, 17,6 e assim sucessivamente, tá? Então, a pergunta é para a gente construir um intervalo de confiança de 95% para a carga média, né, no ponto de falha para os corpos de prova. Então, veja, a gente está pensando em quem? A média. A gente está interessado na média aqui, né? E qual que seria a interpretação do resultado? Então, veja bem, pessoal, nesse caso, ele, ao invés de dar já os dados bonitinhos, né, os resultados, quem que é X barra e tal, não, nos deu os dados. Então, a gente pode calcular, né, com a estatística descritiva, a gente consegue calcular quem que é X barra, a gente consegue calcular quem que é o S, né, o desvio padrão e tudo mais. Então, observem o seguinte, que esse exercício está associado ao cálculo, então, de um intervalo de confiança em que a variabilidade da população é desconhecida, porque a gente não tem essa informação. A gente não sabe qual que é a variação dessas cargas, né, do ponto de falha e do corpo de prova, para todos os tipos de experimento, né, desses testes de tensão. A gente não tem essa informação. É a mesma ideia, eu não tenho a informação de qual que é a variação da altura das pessoas, dos estudantes da UEL. Né? Então, é o que acontece, basicamente, na prática. Então, em geral, na prática, utiliza muito mais o intervalo de confiança, quando a gente não tem conhecimento da variabilidade dos valores, tá? Então, a gente tem que fazer o que aqui? A gente precisa calcular, né, quem que é o x barra, a gente precisa calcular
né? Olha só, para construir intervalo, é construir esse intervalo aqui. Então, a gente precisa calcular quem que é o x barra, a gente precisa calcular quem que é o S, o N é simples, né? Só contar o número de dados, tá? E aí a gente precisa determinar quem é esse T alfa sobre 2, N menos 1. Esse valor aqui, pessoal, a gente vai encontrar onde? Na tabela da distribuição T, tá? Então, vamos ver como que a gente acha isso na tabela da distribuição T. Então, na distribuição T, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem que, nessa linha aqui, a gente tem o valor de alfa, tá? Que é o nível de significância. Então, ó, 0,25, né, que é 25%, 10%, 5%, 2,5%, 1%, né, 0,5% e assim vai, tá? Esse ponto aqui, né, esses valores que estão aqui no meio são os valores observados, tá? São os valores observados da estatística T, né? E quem que é essa coluna? Pessoal, essa coluna são os graus de liberdade que é dada por essa letra aqui, tá? Essa letra é uma letra grega chamada nu, mas eu vou chamar de V, tá? Para ficar mais simples. Então, quem que é esse V? Esse V é justamente o N menos 1, tá, pessoal? Então, isso é importante. O V é esse N menos 1, é os graus de liberdade, né? O tamanho da amostra menos 1. Então, é importante a gente estar conhecendo isso e também entender como a gente acha esses valores na tabela, porque a gente vai ter que construir intervalos de confiança sim, tá? Não tem outro jeito, tem como fugir disso. Mas é mais simples encontrar os valores nessa tabela, porque é só a gente cruzar as informações, ó, do nível de confiança, tá? Do valor do nível desculpa, no nível de significância com os graus de liberdade. Então, eu vou abrir aqui um arquivo no Word para a gente trabalhar um pouco nisso, tá? Então, imagine o seguinte, pessoal, imagine que a gente está trabalhando, né? Que a gente está trabalhando numa amostra aí, né, num problema, e a gente tem alfa, né? Então, vamos pegar um caso melhor aqui, tá? Então, imagina, tá? Vamos colocar aqui, ó, um problema que ele fala assim, ó, construa um intervalo de confiança de 95%, né? Com uma amostra de tamanho n igual a 15, tá? Por exemplo. Então, ou seja, o que a gente precisa? O que a gente tem assim? Aqui, a gente tem que o nosso gama vale 0,95, né? Logo, se o gama vale 0,95, isso implica que quanto vale o nosso alfa? O nosso alfa, né, vale quanto? Vale 5%, né? Lembra que o gama, né, que é o nível de confiança, é o complementar do alfa. Então, a gente tem aqui que alfa é igual a 0,05, tá? Então, é isso que a gente tem aqui, né? Alfa é 0,05, tá? E o que mais que nós temos? Informação. Nós temos aqui que N, que é o tamanho da amostra, tamanho um N minúsculo, tá, pessoal? É igual a 15. Então, é justamente essas duas informações que a gente precisa para estar encontrando esse valor aqui, né, ó, de T, tá? Esse valor aqui, ó, do T alfa sobre 2, N menos 1, tá? É justamente isso, né, que a gente precisa. Precisa do valor de alfa e do N, né? Então, como que a gente encontra aí, pessoal? Então, a gente vai ter aqui, ó, T, né? Deixa eu pegar a cor preta aqui, pessoal. T, né? Então, a gente tem aqui, ó, alfa dividido por 2, tá? Vírgula, N menos 1, né? Só relembrando, pessoal, que N menos 1 aqui, tá? Aquele V da tabela, na tabela, né? Então, vamos recordar aqui, ó, na tabela, a gente tem que V é igual a N menos 1, tá? Que são aqui os graus de liberdade. Então, ó, é isso que a gente tem aqui, tá?
Então, ó, isso aqui que a gente tem, tá? Então, assim, o que a gente vai fazer? Ó? Quem que é alfa aqui? Alfa, como a gente encontrou ali, vale 0,05. Então, você substitui aqui no lugar de alfa o valor dele, 0,05. Quem que é N, pessoal? O N que a gente está trabalhando aqui, ó, é igual a 15. Então, você substitui aqui 15, né? Então, o que a gente vai ter no final das contas aqui? A gente vai ter, então, agora a gente tem que resolver, fazer essas continhas aí, ó. Né? Quanto que dá 0,05 dividido por 2? Né? Tem que fazer essa conta que dá 0,025. Né? Então, aqui vai dar 0,025, 15 menos 1, 14. Então, é isso que a gente tem que olhar, pessoal, tá? É isso que a gente tem que olhar, ó. Esse valor que está aqui em parênteses, tá? Então, ou seja, a gente vai olhar na tabela, nessa linha aqui, ó, no alfa igual a 0,025, a gente vai olhar esse daqui, ó, que é o N-1, né, que são os graus de liberdade UV, né, a gente vai olhar nessa coluna aqui, e a gente vai cruzar como se fosse um par aí, né, um par ordenado, a gente vai cruzar as informações, então eu cruzo a informação de V, né, N-1, 14 graus aí de liberdade com um alfa de 0,025, eu tenho o valor de T, tá? Então, assim que a gente acha o valor na tabela. Então, se a gente fizer isso, quanto que fica o valor do T? Ó, vamos lá na tabela. O V vale 14, ó, 14 graus de liberdade é essa linha aqui. Alfa igual a 0,025 está aqui, né? Essa linha, né, que é aquela divisão 0,025 está aqui. Então, isso vale quanto? Ó? Esse valor aqui, 2,1448. 2,1448 é o valor de T, onde a gente cruza o alfa sobre 2, que é 0,025, e N-1 graus de liberdade, que é 14, tá? Então, é 2,1448. Então, a gente diria que isso aqui é 2,1448. Então, seria esse valor que a gente iria utilizar, pessoal, esse valor que a gente iria utilizar, iria substituir nesse local aqui para estar calculando lá o intervalo de confiança, tá bom? Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida de como encontrar esse valor T na tabela? Alguém não entendeu? Tá? Fica à vontade para perguntar, pessoal. Tá? Porque a gente vai utilizar isso até as próximas aulas aí para terminar a disciplina, tá? Beleza, então. Tá, beleza, gente. Então, assim, né? Então, vamos lá, né? Bom, então vamos voltar no nosso exercício. Tá? No nosso exercício, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem que, no nosso exercício, a gente tem que trabalhar da seguinte maneira, né? A gente tem que pegar bom, a gente tem que construir um intervalo de confiança, né? Então, construir um intervalo de confiança, como a gente não tem nenhuma informação sobre a variabilidade, então a gente tem que observar, primeiro de tudo, ó, qual o intervalo de confiança a gente está querendo construir para a média, que a nossa variável é quem? A nossa variável é dada aí, é a carga no ponto de falha do corpo de prova, tá? Isso que é a nossa variável, né? Então, vamos escrever lá, tá? Então, vou vir aqui, ó, e fazer aqui, né? Vou deixar aqui isso, mas vamos colocar aqui. Então, a gente tem aqui, ó, a gente está trabalhando um exercício 3. Né? Então, qual que é a nossa variável de interesse aí? A gente tem uma variável x, que é o quê? Que é quem? A carga no ponto, de falha, né? Deixa eu ver aqui só, ver corretamente. Carga no ponto de falha do corpo de prova, é isso. Essa que é a nossa variável, tá? Então, quem que é o nosso parâmetro aí? O parâmetro nosso é o Mi,
né? Nosso parâmetro aí de interesse é o Mi, tá? Que é a média, né? Então, a gente tem aqui o Mi, tá? Mi é o quê? Que é a carga média, né? Vamos aqui, ó, populacional no ponto de falha. Tá? Então, ou seja, pensando que, nesse caso, o que seria a nossa população? Seriam todas as medidas, né, de tensão que são avaliadas, tá? Se a gente pudesse fazer todos os experimentos possíveis, tá? Qual que seria, então, a média dessa carga no ponto de falha, né? Tá? Esse é o nosso Mi aqui. Deixa eu ver se eu consigo inserir aqui. Vamos inserir aqui. Opa, acabei saindo aqui, né? Vamos inserir um símbolo, né? Ó, inserir o Mi, tá? Acho que fica melhor, né? Então, Então, aqui, pessoal, ó, vamos inserir o Mi. Então, ó, o Mi é isso para nós, né? É a nossa média, tá? Ok? Beleza, né? Então, e agora a gente tem que identificar, a gente está querendo calcular o quê? Um intervalo de confiança, né, de 95% para quem? Para mim. É isso que a gente quer fazer. Né? É isso que a gente quer fazer, ó. Então, quanto que vale isso? Tá? Né? Ou, escrevendo de uma forma mais matemática, seria o intervalo de confiança, né, para mim, 95%. Tá? Qual que é o valor desse intervalo de confiança? Qual que é o valor aí desse intervalo de confiança? Né? Então, é isso que a gente tem aí, tá? Então, é isso que a gente quer calcular. Só que observem, né, que esse intervalo a gente tem que ver, porque se a gente está trabalhando com intervalo para média, a gente tem duas situações. Ou o intervalo tem a variabilidade, né, tem o desvio padrão populacional desconhecido, ou ele tem o desvio padrão populacional conhecido, que é esse daqui. Então, se ele for conhecido, é essa fórmula que a gente vai estar utilizando. Se ele for desconhecido, é essa fórmula aqui que a gente acabou de conversar, né, que a gente vai estar utilizando. Tá? Então, observe que no problema a gente não tem informação da variabilidade da população, né? Ou seja, da variabilidade de todos, de toda a carga no ponto de falha para todos os corpos de prova possíveis que poderiam ser desenvolvidos por uma indústria, por uma empresa, por um experimento. A gente não tem. A gente tem somente o quê? De uma amostra. Essa quantidade de dados aqui são 22 valores que foram provenientes de uma amostra, tá? Então, a gente não tem. Então, a gente está trabalhando com um intervalo de confiança que é para a média, né? Porque a gente quer investigar a carga média no ponto de falha, mas com a variabilidade desconhecida, como é o que acontece com a maioria dos casos, tá? Então, a gente está usando, para calcular esse intervalo de confiança, a gente tem que utilizar essa expressão aqui, tá? Essa expressão. Bom, para essa expressão, o que a gente tem de informação do problema? Nada. A gente não tem nada. Não foi nos dado qual que é a carga média amostral, né, da amostra. Não foi dado qual que é a variação amostral, ou seja, o desvio padrão da amostra. A gente só sabe do N, que é 22, porque a gente tem 22 corpos de prova. E esse T alfa sobre 2 menos 1 a gente nunca vai ter mesmo, porque a gente tem que encontrar isso na tabela. Bom, a gente não tem nenhuma medida aqui para construir intervalo, mas o que nós temos? Nós temos os dados em mãos, né? E observem que as medidas que a gente tem que calcular, o S e o X barra, são medidas que a gente aprendeu lá na primeira parte da disciplina, lá em estatística descritiva. Então, como a gente tem os dados, a gente pode calcular, né? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Obter, então, a informação da amostra, né? A gente tem que o N é igual a 22, né? Corpos de prova.
tá? E a gente tem que achar agora aqui quem? A gente tem que achar quem é o x barra, tá? Vou escrever dessa maneira. Quem que é o x barra, que é a média amostral, né? Qual que é a carga média no ponto de falha dessa amostra que a gente tem, e quem que é o S, né? Que é o desvio padrão amostral, tá? Para a gente poder construir. Né? Depois a gente tem que encontrar ainda quem que é o T gama sobre 2, tá? Então, pessoal, vou fazer isso aqui para... Né? Então, como que a gente constrói? Vocês podem utilizar o R, vocês podem utilizar a calculadora ou fazer na mão, a gente tem as fórmulas, tá? Então, eu vou utilizar o R, tá, para ficar mais fácil aqui para vocês, tá? Eu acabei não trazendo aqui essas questões no R, mas eu abri um novo script aqui e a gente pode fazer isso agora. A gente tem um pouco de tempo aqui, né? Então, pessoal, é o seguinte, né? Então, a gente está trabalhando aqui, ó, no exercício 3, né? Que são intervalos, né? Intervalo de confiança, de novo, para a média, né? Para a média populacional. Então, aqui é um intervalo de 95% para a média populacional com, né, variância ou desvio padrão, tá, pessoal? Aí, tanto faz, tá? Então, vou colocar aqui, ó, para desvio padrão populacional desconhecido, tá? E aí, o que a gente tem? A gente vai tentar encontrar as quantidades da amostra, né? É isso que a gente precisa obter, tá? Então, a gente vai pegar os nossos dados. Eu vou chamar de... vou chamar de carga, tá? Que é o carga, que é o nosso ponto de falha, tá? Ó, aqui estão os nossos dados, né? Então, eu copiei e colei ali, tá, pessoal? Vou escrever certo, né, no R, só lembrando que no R, pessoal, a gente, para entrar com os nossos dados, tem várias maneiras, né? A gente pode entrar, pegar os valores que estão lá no Excel, né, e transferir para cá, ou a gente pode entrar manualmente também, se a amostra não for muito grande, evidentemente, tá? Então, assim, como que a gente entra, né? A gente tem que escrever, então, os dados, né? Cada valor, as vírgulas aqui significa a separação de um dado para outro, né? Os pontos são as vírgulas, né? Porque lembra que a numeração está no inglês. E a gente tem que entrar com esse Czinho aqui, tá? E os dados aqui dentro, para ele entender, para o programa entender que tudo isso daqui vai ser nosso vetor de dados, né? Então, ó, isso daqui é o os nossos dados, né? A carga, ó. Os nossos dados estão aqui, tá? Nossos dados estão aqui, né? Então, por exemplo, a gente poderia trabalhar com várias coisas, né? Por exemplo, posso calcular o histograma disso? Posso. Vou, ó, calcular o histograma, né? Então, você calcula o histograma, olha o comportamento dos dados, né? Vou calcular o box plot. Então, a gente pode fazer, pessoal, todas aquelas medidas descritivas, né, que a gente fez, tá? A gente fez lá quando a gente trabalhou com análise exploratória, né? Então, ó, carga, como que fica? Ó, olha como que está o histograma, ó, o box plot, ó, não tem, parece, valores extremos, né? Tudo isso fez daquela primeira parte do nosso estudo lá de análise de dados e tal, né? Beleza, mas vamos para o que interessa, né? O que interessa aqui para a gente são as características da nossa amostra. Então, a gente pode encontrar o x barra, tá? Vou escrever aqui quem que é o x barra. O x barra é quem? É encontrar a média, né? A média da carga. E encontrar quem? O S, né? S que é o que? O desvio padrão, que é dado por esse comando SD, né? SD é Standard Deviation, que é a tradução, né? Desvio padrão aí para o inglês, tá? Carga. Então, quando a gente faz esses resultados, a gente tem, ó,
carga e S. Então, quem que é o X barra, pessoal? O X barra... deixa eu aumentar aqui, pessoal, não sei nem se vocês estão enxergando bem isso, tá? Eu vou aumentar isso daqui para fonte maior, tá? Vou colocar 16 aqui, ó, para ficar melhor aí para vocês enxergarem, tá? Então, ó, o X barra deu 13,71. Então, a gente vem aqui, ó, quem que é o X barra na nossa amostra, né? Na nossa amostra aqui. Opa. Na nossa amostra. O X barra é 13,71, tá? E quem que é o desvio padrão? Que são as quantidades que a gente precisa. O desvio padrão vai ser quem? O S. Então, o S calculado, o desvio padrão é 3,55, tá? Tomando somente duas casas decimais, 3,55. Então, ó, esses são os resultados que a gente já tem, né? Então, veja bem, a gente já tem, então, quem que é o N, né, que são 22, a gente tem 22 valores aqui, 22 corpos de prova. A gente tem quem que é X barra, que é a carga média da amostra, né, que deu 13,71. E a gente tem quem que é o S, que é a variabilidade com relação a essa média da amostra, né, que é o nosso desvio padrão amostral. Tá? Então, falta encontrar quem que é o T alfa sobre 2, né? Então, basta fazer isso para a gente trabalhar. Então, novamente, a gente está trabalhando com um intervalo de 95%. Então, ou seja, o nosso gama é 95, logo o alfa é 0,05, né? Então, a gente tem que encontrar quem é esse valor lá na tabela da distribuição T. Tá? Então, na tabela da distribuição de student, né? O que a gente tem? Ó, vou passar, vou colocar aqui no outro, né? A gente tem, então, que esse T gama sobre 2 vai ficar como? Ó? Vai ficar o mesmo alfa, né? De 5%, porque se eu tenho 95% de confiança, quer dizer que tenho 5% de significância. Então, o nosso alfa aqui, ó, o alfa é igual a 0,05 e, né, o nosso V, que é igual a N menos 1, é igual a quanto? É igual a 22 graus de... 21, né? N é igual a 22, então a gente tem 21 graus de liberdade, tá? Então, aqui a gente tem que substituir, né? Então, aqui fica 22 menos 1, tá? Então, aqui a diferença é que aqui vai ser 21, né? Não 14, tá? E agora a gente tem que ir lá na tabela da distribuição T e encontrar qual que é o valor que representa um alfa sobre 2, que é 0,025, né? E a gente tem, então, 21 graus de liberdade, tá? Tudo bem, pessoal? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, alguma pergunta? A gente tem isso daqui. Então, indo lá para a tabela, pessoal, ó, vamos lá para a tabela, né? Então, na tabela, a gente está aqui, ó, o alfa 0,25 está aqui, mas os graus de liberdade aí, né? Os graus de liberdade igual a 22, né? Onde que está o 21, desculpa, né? Está aqui, ó. 21 está aqui, tá? Deixa eu diminuir um pouco, ó. 21 está aqui. Então, se a gente observar, ó, para o alfa igual a 0,05, a gente só cruzar as informações. Então, cruzo a informação dessa coluna, né, com a informação dessa linha onde está o 21, ó. E o valor que a gente tem, ó, é esse daqui, né? 2,0796, tá? Então, o valor do T calculado é 2,0796, tá? Então, 2,0796. Tá? Então, esse é o valor, então, tá? Esse é o valor que a gente vai utilizar, né, no nosso intervalo de confiança. Então, agora é só a gente calcular, né? Porque a gente tem quem que é o nosso... A gente tem quem que é X barra, a gente tem quem que é o T alfa, gama alfa sobre 2, a gente sabe quem que é o S e quem que é a raiz de N, tá? Então,
né? Então, calculando o intervalo de confiança de 95% para a média, temos, ó, então a gente tem lá o intervalo de confiança, né, que vai ser igual ao que, ó, que vai ser igual ao que? Ao x barra. Quem que é o x barra, pessoal? O x barra é, ó, 13,71. 13,71, né? Então, mais ou menos, tá? Vou colocar aqui já mais ou menos. Né? Vou colocar aqui, ó, mais ou menos. Só para facilitar, tá? Mais ou menos quem? Mais ou menos essa quantidade aqui, ó. Mais ou menos essa quantidade, né? Então, essa quantidade é o quê? Esse valor aqui, que é 2, alguma coisa que a gente achou, né? Deixa eu ver aqui, é 2,0796. Vezes o desvio padrão, que é 3,55, dividido pelo raiz de 22, tá? Que é o tamanho da amostra. Então, vai ficar 2,0796 vezes, né? Vamos colocar vezes, vou colocar um pontinho aqui, né? Vezes 3,55, tá? Dividido pela raiz quadrada, tá? Vou colocar aqui, né? Raiz de 22, né? Então, pessoal, esse é o nosso intervalo aqui, tá? De confiança que a gente precisa calcular, né? Ou seja, a gente precisa calcular essa quantidade aqui, né? Somar e subtrair de 13,71 para a gente obter um intervalo de confiança. Então, vamos fazer isso no R, tá? Se vocês quiserem fazer aí direto, podem fazer, tá? Eu vou fazer aqui no R para ficar mais fácil. Tá? Então, ó, o intervalo vai ficar como, né? O intervalo vai ficar o quê? Ó? Vai ser, então, né? 13, né? 13,71. Tá? Então, primeiro eu vou chamar aqui, né, do nosso erro, tá? O nosso erro vai ser quem? O erro, na verdade, é o erro em relação à nossa média, tá? Só para a gente, para o cálculo no R. O erro é justamente essa quantidade, né? Que é como a gente até definiu aqui, ó, esse erro aqui, tá? Que ele é mais ou menos o valor do x barra, né? Então, vamos escrever aqui que o nosso erro, ele é esse valor de t, né? Que é 2,0, 0796, né, vezes, fica aqui dentro, né, 3,55, dividido por a raiz quadrada de 22. Tá? Só lembrando que no R, pessoal, raiz quadrada tem esse comando aqui, tá? SQRT, que vem do inglês square of root, tá? Que seria o termo para traduzir raiz quadrada. Tá? Então, aqui, ó, a gente já calcula, né? Se vocês fizerem essa conta, ó, o erro vai dar aí 1,57 em relação à média, tá? 1,57, né? Em relação à média. Então, a nossa média é o x barra, né? Então, como que fica, então, o nosso intervalo de confiança 95%, né? Então, ele vai ser um valor aí que vai ser, né, x barra menos o erro, né? E x barra mais o erro. Vamos colocar um C aqui, acho que ele acaba fazendo, tá? É uma vírgula aqui. Ah, tá, eu não tinha compilado o erro, pessoal. O erro. Então, quem que vai ser o intervalo de confiança? Ó, o intervalo de confiança vai ser esse valor aqui, pessoal. Vai ser o valor, então, que vai estar entre, ó, 12, né, o intervalo de confiança 95%, ele é dado por esses valores. É um intervalo que vai de 12,13, tá, ou 14, né, se quiser arredondar, até 15,71,
é 28, tá? Ou 29 aqui. Então, a gente tem, né, que fazer nossas contas aí, e esse intervalo, ele vai de, deixa eu pegar o resultado aqui, que eu não... 12,14, né, até 12,14 até 15,29. Então, essa aqui é a resposta aí desse exercício, né? Então, ou seja, a gente observa que a estimativa, né, se a gente pegar somente uma estimativa dessa carga média no ponto de falha, isso dá 13,71, né? Nessa unidade de medida. Mas, como a gente vem conversando, é mais interessante a gente trabalhar com um intervalo de confiança que nos dá, então, uma informação muito maior, né? Então, a gente diz o quê? Qual que seria, então, a interpretação disso, né? Então, vamos escrever aqui, ó, qual que seria interpretação. A interpretação é a seguinte, né? A gente poderia dizer, ó, que então existe, né, com uma confiança aí de 95%, a gente tem que o intervalo que vai de 12,14 aí, Pascal até 15,29, né, contém, então, a verdadeira, né, contém a verdadeira carga média no ponto de falha desses corpos de prova, tá? Seria essa a interpretação. Ou, se a gente tivesse, então, se a gente repetisse 100 vezes esse experimento, né, e calculássemos 100 vezes, 100 intervalos de confiança do mesmo tamanho, nós teríamos que, em 95 desses intervalos, ele conteria, né, a verdadeira média populacional, tá? Então, essa é a interpretação. Então, vamos escrever aqui, né? Então, qual que seria a interpretação, né? Pode-se garantir, né, com uma confiança de 95% que o intervalo de valores, né, que o intervalo de valores de intervalo de valores de 12,14. Vamos colocar a unidade de medida aqui, né? Então, pode-se garantir com uma confiança de 95% que o intervalo de valores de 12,14 a 15 contém a verdadeira carga média no ponto de falha para os corpos de prova, né, para os corpos de prova dessa liga, né, de liga U700. Então, essa seria a interpretação, pessoal. Pode-se garantir, então, com uma confiança de 95%, que o intervalo aqui, o intervalo de valores, né, de 12,14 a 15,29, contém a verdadeira carga média, né, no ponto de falha para os corpos de prova. Então, essa seria a interpretação, tá? Então, é importante a gente trabalhar, a gente fazer essa...
é importante a gente falar sobre essas... fazer essa interpretação, é não só o cálculo, pessoal. Observe que o cálculo é tranquilo, né? Se a gente pegar e, por exemplo, se você souber calcular a estatística descritiva, entender como se calcula o valor do T calculado lá, né? Primeiro, identificar qual que é o intervalo de confiança que a gente está querendo calcular, né? Que é o intervalo para a média, a 95%. Depois, fica relativamente mais tranquilo, tá? Para a gente calcular, não é difícil, né? São contas básicas, mas é importante a gente observar a interpretação, que é a interpretação que a gente tira, na verdade, dos nossos resultados, que a gente toma decisão. Então, você poderia tomar uma decisão a partir disso, falar, olha, a falha, né? A carga média da falha ocorre aqui dentro, entre 12,14 e 15, né? Então, a gente sabe disso, tá? Já pelo estudo, né? Por essa amostra, a gente sabe disso. Então, a gente pode planejar melhor, a gente pode, quando você for participar dentro de um processo aí, era dentro de engenharia de materiais, né? Mas isso está muito associado dentro da área de vocês, que vocês estão trabalhando. Então, você sabe qual é a tensão, né? A resistência, a tensão desse tipo de material, tá? Desse tipo de material que vai estar entre essa quantidade aqui. Tá? Então, essa é uma forma aí de você decidir se esse material é usado para um certo tipo de problema ou não. Tá? Então, quer queira, quer não, a gente está tomando uma decisão a partir dos dados que a gente tem. Né? Então, esse que é o grande lance, o grande interesse para nós. Tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, algum comentário sobre esse exercício? Tá? Alguém queria fazer algum outro tipo de comentário sobre intervalos de confiança? Né? Existe, pessoal, também outros tipos de intervalo, né? Que é intervalos quando a gente tem a diferença para duas médias. Né? Então, você está agora querendo trabalhar com duas amostras. Tá? Então, esses tipos de intervalos são menos recorrentes. Né? A gente trabalha um pouco com eles, mas tem alguns exemplos aqui. Eu iria sugerir que vocês tentassem ler, né, esses dois exercícios, tá? Esses intervalos, tá? Mas, e se tivesse alguma dificuldade em entender, porque o processo é o mesmo, tá? A única coisa que muda é que agora a gente vai estar pensando em duas amostras. Então, a gente tem... claro, a gente vai estar trabalhando, a gente não tem um Mi, né? Então, a gente tem um Mi1 menos um Mi2, tá? Porque a gente teria duas amostras para trabalhar. Então, essa aqui, basicamente, é um grande lance. Mas a forma de fazer, de trabalhar, é o mesmo, tá? É a mesma coisa dos intervalos de confiança, né? Então, assim, essa que é a grande ideia dos intervalos de confiança, e o que a gente vai começar a trabalhar na próxima aula, tá? A partir de quinta-feira, sobre testes de hipótese. Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, a gente vai começar a comparar duas amostras, ou a gente vai comparar uma amostra com um valor de referência, tá? E tentar entender, né, como que a gente pode fazer um teste, né, para tomar uma decisão sobre essa amostra, né, sobre um valor de referência, a partir dos dados que a gente tem, ou quando eu comparo duas amostras, eu tenho uma amostra A e uma amostra B, tá? Será que a média da amostra A é maior do que a média da amostra B? Né? Ou será que elas são diferentes? Como que eu tomo decisão a partir de uma análise de dados, a partir de um método estatístico, tá? E esse é o nosso último tópico, tá? E a partir disso, você já tem condições de fazer o nosso trabalho, né? Então, assim, já podem começar a estar estudando a segunda parte, tá? A segunda parte lá do problema, do nosso projeto lá de análise de dados, e a gente vai ver uma data aí para vocês estarem entregando, beleza?